Pense por um instante. Quantas decisões importantes na história da humanidade foram tomadas com base não em razão, mas em desejo? Imagine reis poderosos, impérios inteiros, civilizações moldadas não por batalhas épicas ou tratados diplomáticos, mas por uma única variável: o poder sexual das mulheres. Agora pare e reflita. Até que ponto você realmente entende o quanto esse poder influencia a sua própria vida? Neste vídeo, vamos desvendar como 3 arquétipos femininos, profundamente analisados por Richard Cooper em sua obra The Unplugged Alpha, utilizam o sexo como uma forma sofisticada e silenciosa de manipulação. Mas atenção! A terceira mulher é a mais poderosa de todas, e sua tática vai abrir seus olhos de uma forma que você talvez nunca mais consiga desver. Mas antes de irmos fundo nesse labirinto de jogos emocionais e estratégias ocultas, já deixa seu like, se inscreve no canal Black Pill Feminina, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o tema e compartilha esse vídeo com quem precisa acordar para o que está acontecendo. Porque o que vamos revelar aqui pode mudar a forma como você enxerga não só as mulheres, mas a própria dinâmica dos relacionamentos. Segundo Cooper, o sexo não é apenas prazer. Para muitas mulheres, o sexo é moeda de troca, é arma estratégica, é ferramenta de ascensão social. Ele descreve, com base em experiências reais e estudos comportamentais, como certas mulheres descobrem ainda na adolescência que sua sexualidade é uma fonte de poder incomparável, e a usam com maestria. A primeira mulher que manipula o sexo para conseguir poder é a sedutora inocente. À primeira vista, ela parece frágil, doce, delicada, mas por trás do olhar angelical, existe uma mente treinada para capturar a atenção masculina e converter validação emocional em controle. Ela não precisa fazer escândalos. Basta o silêncio, o olhar certo, o toque sutil, e o homem já está obedecendo. Cooper afirma no capítulo 3 de seu livro, página 27 a 33, que esse tipo de mulher raramente levanta a voz, mas sua influência é total, e você nem percebe. Esse arquétipo é frequentemente romantizado em filmes, novelas e até nas redes sociais. O problema é que ela vende a ilusão de pureza, enquanto extrai recursos, atenção e proteção. O sexo com ela raramente é gratuito. Sempre existe um preço, ainda que não seja declarado. É como um contrato invisível. Ela oferece prazer em troca de segurança, status ou submissão emocional. Agora me diga, você já caiu nesse jogo? Já sentiu que estava se envolvendo com alguém que parecia perfeita demais, mas que no fundo só estava conduzindo você como uma marionete? Deixe aqui nos comentários se você já viveu algo assim. A segunda mulher, ainda mais perigosa, vai além. E sua tática é tão sofisticada que parece empoderamento. Mas será mesmo? A segunda mulher que manipula o sexo para obter poder é a que Richard Cooper chama de rainha do sexo como liberdade. Diferente da sedutora inocente, essa mulher não finge ser frágil. Ao contrário, ela veste a armadura do empoderamento sexual. Fala abertamente sobre sua liberdade, sua autonomia, seu corpo como território soberano. E à primeira vista, isso parece libertador, parece justo, parece moderno. Mas olhe mais de perto, e você verá uma engenharia emocional calculada. Essa mulher usa o discurso da liberdade sexual para encobrir uma manipulação muito mais profunda. Ela decide quando, com quem e como se entrega, não por conexão emocional, mas por cálculo. O sexo, para ela, é um mecanismo de ascensão social, controle emocional e até chantagem psicológica. Cooper explica no capítulo 5, páginas 61 a 66, que essa mulher entende perfeitamente que quanto mais homens a desejam, mais valor de mercado sexual ela acumula, e que quanto mais um homem se envolve emocionalmente, mais ele está disposto a abrir mão da lógica e da razão. Ela não precisa amar, precisa ser desejada. E enquanto finge que está se entregando por prazer ou igualdade, está, na verdade, extraindo favores, investimentos e status. O sexo vira um instrumento de barganha, onde o poder não está na entrega, mas na retenção. Ela oferece o mínimo para receber o máximo. E se você se apaixona, parabéns, você já perdeu.
Richard Cooper não é o único a apontar esse padrão. Autores como Rollo Tomassi, em The Rational Male, capítulo 7, página 84 a 90, destacam que esse tipo de mulher raramente forma vínculos duradouros, porque o sexo para ela não é um elo, mas uma moeda. Ela transita por relacionamentos como quem circula por arenas de validação, alimentando o ego, controlando o acesso e definindo o ritmo da dança emocional. Você já conheceu alguém assim? Alguém que falava de liberdade, mas usava o sexo como poder silencioso? Deixe nos comentários. Sua história pode abrir os olhos de muita gente, mas nada, absolutamente nada se compara à terceira mulher. A mais estratégica, a mais dissimulada, a mais difícil de identificar. Ela não usa só o corpo, ela usa também a narrativa. E o jogo dela é tão avançado que pode destruir impérios. A terceira mulher é aquela que Richard Cooper alerta com mais ênfase em The Unplugged Alpha, capítulo 10, páginas 101 a 108. Ele a chama de a arquiteta emocional. Diferente das anteriores, ela não precisa parecer frágil, nem defender liberdade. Ela atua em outro nível. Essa mulher não apenas entende o valor do sexo, ela entende o valor da narrativa. E é exatamente isso que a torna tão poderosa e tão perigosa. Ela constrói histórias, cria realidades emocionais. Ela sabe como contar a própria vida como se fosse um drama, onde ela sempre é a heroína ou a vítima. E dentro dessas histórias, o sexo se transforma em uma espécie de ritual de consagração, um prêmio para os que provarem seu valor emocional, financeiro ou simbólico. Com ela, o sexo não acontece simplesmente. Ele é administrado, orquestrado, cronometrado, moldado pela narrativa que ela deseja impor. A arquiteta emocional é aquela que exige provas de amor, fidelidade absoluta, sacrifícios. Ela faz você se sentir constantemente avaliado. Cria situações de ciúmes, jogos de escassez, testes de comprometimento. E no centro disso tudo, o sexo como recompensa. Nunca é casual, nunca é espontâneo. Sempre está inserido dentro de um ciclo emocional, cuidadosamente manipulado. Cooper diz que essa mulher não precisa usar o corpo como isca, porque ela já controla a mente do parceiro. Ela entende o impacto psicológico da expectativa sexual. O quanto um homem pode ficar vulnerável apenas esperando. E ela usa isso como forma de moldar comportamentos. Condiciona atitudes, altera decisões. E se você se rebela, ela ativa o script da vítima. Faz você parecer o vilão da história que ela mesma escreveu. Esse padrão é extremamente comum em mulheres com alta inteligência emocional e forte domínio sobre a comunicação relacional. A filósofa Camille Paglia, em sua obra Sexual Personae, já alertava que muitas mulheres, ao invés de confrontarem diretamente, preferem controlar os ambientes e as relações por meio da sugestão, da insinuação e da manipulação simbólica. E é exatamente esse tipo de mulher que transforma o sexo em uma forma de engenharia social. O impacto disso? Homens entram em relacionamentos e saem emocionalmente devastados, sem entender como caíram em redes tão bem tecidas. E o mais assustador, muitos continuam presos emocionalmente a ela mesmo depois do fim. Porque o que ela vendeu foi uma história, e histórias ficam gravadas. Agora me responda, você já viveu um relacionamento onde parecia que tudo girava ao redor das emoções dela? Onde cada ação sua parecia uma prova a ser validada? Onde o sexo vinha como prêmio? Ou punição silenciosa? Comenta aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outros homens a enxergarem com mais clareza esse padrão invisível. Mas ainda falta o mais importante. Por que essas mulheres conseguem tanto poder? O que existe por trás da cultura moderna que facilita esse tipo de manipulação? A resposta está na última parte. E ela é a mais reveladora de todas. Agora que você conhece os 3 arquétipos femininos descritos por Richard Cooper, a sedutora inocente, a rainha do sexo como liberdade e a arquiteta emocional, surge a pergunta mais importante de todas. Por que esse tipo de manipulação funciona tão bem nos dias de hoje? A resposta está na cultura. Mais precisamente, na forma como a sociedade moderna sacralizou o desejo feminino e demonizou o discernimento masculino.
Vivemos em uma era onde qualquer tentativa de questionar a dinâmica sexual é automaticamente rotulada como machismo. Mas o que isso realmente faz é criar um ambiente onde o poder sexual das mulheres se torna intocável, indiscutível e, portanto, ilimitado. Richard Cooper deixa claro no capítulo 12, páginas 129 a 137, que o colapso das estruturas tradicionais, como o casamento baseado em dever e não apenas em desejo, abriu espaço para uma nova ordem, a do hiperromantismo emocional e da autonomia absoluta do prazer feminino. Isso não seria um problema se não tivesse vindo acompanhado de incentivos sociais que recompensam a manipulação sexual ao invés da reciprocidade afetiva. Hoje, a mulher que usa o sexo como ferramenta de poder não só é celebrada, como é ensinada. Revistas, músicas, filmes, redes sociais, tudo colabora para reforçar o arquétipo da mulher que usa o que tem para chegar onde quiser. A mensagem é clara. O corpo virou estratégia. O desejo virou arma. O relacionamento virou jogo. A filósofa Nancy Friday, em My Secret Garden, capítulo 4, páginas 94 a 100, aponta como as fantasias femininas muitas vezes envolvem controle psicológico, dominação simbólica e poder sobre o emocional masculino. Ela não condena isso, mas a análise crítica nos obriga a perguntar: que tipo de sociedade estamos construindo quando o jogo emocional se torna mais importante que o vínculo genuíno? A Red Pill tradicional muitas vezes para na denúncia, mostra o problema, mas não oferece profundidade. A Black Pill feminina, no entanto, questiona a raiz cultural, pergunta quem está lucrando com isso, quem se beneficia do caos emocional e, principalmente, o que os homens estão dispostos a fazer com esse conhecimento. A verdade mais poderosa de todas, que prometi revelar, é esta: o maior poder dessas mulheres não está no sexo em si, mas no medo masculino de viver sem ele. E é esse medo que aprisiona, que amarra, que silencia. É esse medo que faz um homem se calar diante da manipulação, aceitar o controle emocional, viver escravizado por um desejo que nem é mais dele, é dela. E enquanto o homem não quebrar essa ilusão, ele continuará sendo peça no tabuleiro emocional alheio. Mas o despertar começa com consciência, com crítica, com coragem e, principalmente, com a capacidade de se afastar do prazer imediato para enxergar o que realmente está em jogo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: qual desses arquétipos você já encontrou na sua vida? Compartilhe a sua experiência, porque o que você viveu pode libertar outros homens dessa ilusão. E se esse vídeo fez você enxergar algo que estava oculto, inscreva-se agora no canal Black Pill Feminina, deixe seu like, compartilhe com um amigo que precisa acordar e comente sua opinião. Aqui, nós trazemos o que a Red Pill não quer discutir. Assista também aos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um deles vai mostrar como o instinto de hipergamia está sendo alimentado pela tecnologia moderna, e o outro vai revelar por que muitos homens bem-sucedidos ainda caem nos mesmos jogos emocionais. Não perca. Nos vemos lá.